Agora um convite especial para você que acompanha o programa, porque acontece no dia 17 de março o lançamento, né, de um novo trabalho feito aí pelo Frei Jaci. Vem para cá, Frei, bom dia, é um prazer te receber, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a Bíblia Apócrifa, que será lançada oficialmente no dia 17 de março. Pode chegar para cá um pouquinho. É um prazer receber o senhor aqui, seja bem-vindo. O prazer é todo meu, Flaviano. Paz e bem para você, paz e bem para todos aqueles que nos acompanham em Divinópolis e região. Um trabalho construído há uma década, a gente pode dizer Quase isso? uma década, eu diria há muitos anos que a gente vem trabalhando na tradução desses textos antigos, né, que não entraram na Bíblia, que nós chamamos de apócrifos. Tem os livros considerados inspirados, oficiais, que a igreja reconhece, nos 73 livros da Bíblia canônica, 66 para os evangélicos, 39 para os judeus, composta de Antigo e Novo Testamento. Então, muitos livros ficaram de fora, dada a curiosidade das comunidades para entender, por exemplo, como era Jesus na infância, como era a vida de Maria, de José. Então, uma gama enorme, eu diria, de 180 livros que não entraram na Bíblia. É importante a gente ressaltar esse período, né, principalmente de realização, né, e construção do livro, porque é um trabalho que exige muita pesquisa, né? E foi justamente isso que foi feito ao longo desses últimos anos. Desde quando eu tinha meus estudos lá na Europa, quando eu fiz o mestrado lá e depois doutorado, eu sempre me interessei por literatura, sabe? Literatura de origem. No primeiro momento, eu queria trabalhar com a questão das literaturas judaicas, que também é muito interessante, a leitura rabínica, que é um diferencial no mundo judeu. Então, chegando aqui no Brasil, né, há mais tempo atrás, e então, a partir de 2003, eu comecei a publicar sobre esta literatura apócrifa. O primeiro livro foi lá com as Paulinas. E eu fui recolhendo, ao longo desses anos, esses textos que não entraram na Bíblia sobre, então, esses personagens. Recolhendo e começando um processo de tradução. Para esta Bíblia apócrifa, tem em torno de 7 a 10 anos que eu vim trabalhando sobre isso. Porque é um trabalho lento, você tem que traduzir, você tem que buscar o texto original, depois ver esses textos nas outras traduções das línguas modernas, como alemão, francês, inglês, italiano, latim, esses textos têm traduzidos. Então, é esse trabalho minucioso. Eu digo assim, o exegeta, o pesquisador do mundo da tradução, quem traduz Bíblia, às vezes passa a vida inteira no escritório traduzindo, sabe? Mas depois oferece para o povo um deleite, que é o contato com essa literatura. Então, esse foi o meu trabalho, e eu quero apresentar, então, isso aqui é uma novidade, publicado pela editora Vozes, uma novidade editorial no Brasil, né? Por recolher aqui, eu recolhi mais de 100 livros, 67 deles traduzidos na íntegra, e os outros comentários, porque nem todos os textos nós temos eles assim de forma completa, original. Eles têm pedaços, né? Mas a maioria deles nós temos já o texto. Então, eu fiz um trabalho todo de fazer uma primeira apresentação do que é essa literatura, né? Primeiro, porque aqui é Bíblia, que significa livros, em grego, biblos. Então, é uma biblioteca apócrifa, porque eram textos escondidos, usados de forma escondida pela comunidade cristã, que não tinha acesso. Não só no mundo cristão, mas no mundo judeu também. Por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena é usado até hoje pela igreja cristã copta do Egito, mas a igreja católica não aceitou. Então, recolhendo esses textos, chamei Segundo Testamento, por causa de um diálogo com o mundo judeu, para não falar antigo e novo, a dizer que dá uma continuidade. Então, aqui é um contato com esta literatura antiga que tem muito a nos dizer. Por exemplo, você conhece a infância do menino Jesus? Há um interesse muito grande das comunidades desde o primeiro século, porque eu diria o seguinte, no século I, segundo, terceiro e quarto, a igreja tinha a preocupação de definir as verdades de fé sobre Jesus. Ele, como criança, era humano ou só divino? Ou ele era só divino? Ele podia fazer milagres como criança também ou não? Então, esta curiosidade. E visto que os textos eram feitos de tradição oral, né, passado de geração em geração, sempre teve, então, na história, alguém que soube recolher isso e passando as histórias. Depois, alguém recolheu. Por exemplo, nós temos o Evangelho do Pseudo Mateus, do ano 170 depois de Cristo, pseudo, porque é falso, atribuído ao apóstolo Mateus, que vai recolher várias histórias da infância do menino Jesus, desde os 5 anos até os 12.
como que foi a história dele ir ao Egito, o que aconteceu. O menino Jesus poderia fazer milagre ou não, fazia como adulto e fez como criança também. Então, essas histórias foram sendo recolhidas até que, então, alguém escreveu. No século IV, por exemplo, a Igreja Católica define que Maria é a mãe de Deus. E as comunidades falaram. E por que isso? Porque houve uma pressão em Roma para que a igreja também dissesse uma palavra sobre Maria. Como é que ela viveu? Quem foi Maria? Como é que foi a morte dela? Aí surgiram, então, vários evangelhos sobre a história de Maria. A Assunção, a dormição de Maria, como é que ela viveu consagrada no templo. Então, é uma maravilha esta literatura. Pilatos, por exemplo, né? O que aconteceu com Pilatos durante a história? Todo mundo tem curiosidade. Há uma tradição, inclusive, que ele se converte ao cristianismo e muda, e ele pede perdão. Aí tem toda a relação dele com Verônica. Muito interessante. Os Atos dos Apóstolos, por exemplo, na Bíblia você tem só Atos de Pedro e Paulo. Aqui eu traduzi 12 Atos de Apóstolos que não entraram na Bíblia. Apocalipse, nós temos só Apocalipse de João. Aqui eu traduzi um Apocalipse, chama Apocalipse de Tomé, que é muito interessante. Fala que o mundo vai acabar em 7 dias. É complicado entender isso, mas é uma literatura também do mundo antigo muito interessante que a gente merece ler. Qual que é o objetivo da gente? Não é fazer com que esses textos se tornem inspirados, não, reconhecidos pela igreja, mas é poder oferecer ao público mais simples uma leitura dinâmica, uma leitura simples, uma leitura fácil de acesso, né, sem muito aparato crítico, e de compreensão desses textos e poder dialogar com esses textos. Essa é a particularidade da Bíblia, né? O senhor procurou fazer ela justamente nesse formato, esse formato claro, dinâmico e direto para facilitar a leitura. A leitura, uma leitura narrativa, muito fácil para as pessoas poderem compreender. E tem interesse, eu diria, dialogar com esses textos e tê-los como ponto de partida que eles fazem parte de um imaginário religioso, eles fazem parte de um cristianismo que foram perdidos na história. E eu diria assim, é preciso entender também que esses textos, a gente tem que ter, assim como como a Bíblia canônica, você tem que ler também de forma crítica, correto? Ali até aproveito para dizer que hoje começa no Centro Franciscano de Formação e Espiritualidade, às 19 horas, o nosso curso de Teologia, que é oferecido por nós franciscanos em Divinópolis, que vai funcionar toda segunda-feira durante 2 anos, tratando de temas bíblicos, de temas teológicos. Começa hoje às 19 horas aqui no Centro Franciscano, na Rua Minas Gerais 572, onde também será o lançamento na próxima segunda-feira. Então, maneira de você ler a Bíblia de forma crítica, né? A gente às vezes acostuma, Fabriano, com os textos, quando você vê os textos da Bíblia, você já acostumou. Jesus multiplicou os pães, Jesus andou sobre as águas, Jesus até amaldiçoou uma figueira. Então, Jesus não era nada ecológico, né, naquela época. Mas para quê? Quando você vê isso, você tem que ir lá no contexto histórico para entender por que aquilo. Então, ler a Bíblia de forma crítica, como ler esses textos também de forma crítica. Eles são expressões de nossa fé. E eu mostro aqui, apesar de apresentar os textos da forma de gênero literários, eu apresento também, eu diria o seguinte, esses textos você tem que entendê-los, que eles podem ser textos aberrantes, isto é, exagerados, que não poderiam ser verdade, para a história do menino Jesus que faz muitas maldades com as outras crianças, não seria verdade. Mas é um modo de dizer que o menino Jesus, né, tem uma historinha que diz aqui que Jesus fazia tantas travessuras, como todas as crianças, que São José recolheu o menino e prendeu em casa. Ele fugiu, né, de casa, e os pais também prenderam os outros meninos para não encontrar com o menino Jesus. Aí tem uma historinha aberrante, né? Ele puxa uma criança pela fresta de uma parede, de uma porta, e brinca com ele. Depois a criançada toda foge e vai pular, brincar com Jesus, de saltar montanhas. E o menino Jesus pula de uma montanha para outra e não machuca, e os outros meninos quebravam as pernas. Então, são assim, histórias, você fala, mas por que isso? É um modo como as primeiras comunidades entenderam que Jesus também era divino e humano na sua infância. Então, o grande mérito dos apócrifos é dar uma infância ao menino Jesus que ele não teve nos canônicos, nos oficiais. Claro que a preocupação dos oficiais, textos bíblicos, era falar do Jesus histórico,
né, os evangelhos canônicos começam sempre com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso deu pouca ênfase à infância, mas Jesus tem uma infância também nesses textos. Então são textos aberrantes, são textos complementares, né, complementares, porque a história de Maria, ela, mãe de Deus, ela que viveu consagrada durante 12 anos, como é que foi a relação dela com José, teve outros filhos ou não. Essa literatura toda defende, por exemplo, que Maria era virgem antes, durante e depois do parto, e que se tornou oficial dentro da igreja também. Mas como é que foi essa relação dela com os pais, Joaquim e Ana, como é que foi o nascimento de Jesus na gruta? Várias histórias muito interessantes que complementam os textos canônicos. Então, a história de Maria, não tem como negar isso. E depois textos também alternativos. O Evangelho de Maria Madalena é muito interessante. O Evangelho de Tomé nem se fala, porque apresenta uma visão diferenciada do cristianismo naquela época. Então, nós tínhamos o cristianismo, vários tipos de cristianismo, isto é, vários modos de ver Jesus. E um deles era desses grupos gnósticos, que diziam que não aceitaria a hierarquia da igreja, não precisaria de hierarquia. Eles teriam que viver todo um processo de fé que tiraria desta realidade e te levaria para uma outra realidade da luz onde nós viemos. Chama gnosticismo, o conhecimento salva. E então o Evangelho de Maria Madalena vai dizer, vai colocá-la como mulher que interpreta a vida de Jesus e repassa para os apóstolos. E, inclusive, Pedro vai ter muito ciúme de Maria Madalena. No Evangelho de Tomé, no final, ele diz a Jesus, afasta essa mulher de nós, porque só ela que fala o tempo todo. Olha que interessante, senhor Flaviano, a importância desses textos. É um texto do ano 150, onde as mulheres, então, tinham proeminência no cristianismo, onde as mulheres poderiam ter vez, voz, muitas delas eram, inclusive, sacerdotisas, batizavam. Depois, Santo Irineu, no final do século II, vai dizer, ó, quem der poder às mulheres vai ser expulso da igreja. Ontem, dia 8, foi o Dia das Mulheres, né? Na igreja é uma lástima. A mulher tem proeminência de assumir a vida da comunidade, mas ela não faz parte da hierarquia. Estamos de acordo com isso? Claro que não. Mas é uma tradição histórica. Esses textos, então, já naquela época, apresentam uma outra visão da presença da mulher na igreja. E você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco aí desse trabalho, né? No lançamento oficial que acontece no dia 17 de março, né? Como vai ser a programação do lançamento, Frei? Flaviano, desculpa, Flaviano, o lançamento será, Flaviano, o lançamento será no dia 17 de março, às 19h30, ali no Centro Franciscano de Formação e Cultura, que fica na Rua Minas Gerais 572. Vai ser um lançamento, como a gente costuma fazer, cultural, muito interessante. Isto é, a gente vai ter toda a solenidade da apresentação, vou fazer uma pequena palestra sobre a temática, a apresentação do livro. Teremos também a presença de um coral afro, um darerê, que eu acho que é interessantíssimo, que reflete também a resistência africana no meio de nós. Eles vão fazer uma apresentação artística para nós. Teremos também a presença da escola de orquestra de violão da Escola Municipal Ivan Silva, que vai apresentar para nós também. E depois, né, as sessões dos autógrafos, coquetel e assim por diante. Então, conto com a presença de cada um de vocês lá. E traga mais um para participar conosco. Uma ótima oportunidade, né? Lembrando, né, que é claro que no lançamento você vai ter acesso à Bíblia, né, mas ela também está disponível em lojas virtuais e nas livrarias da cidade. Aqui em Divinópolis já está à venda na Livraria Santo Antônio, no Santuário, na Boutique do Livro, na Livraria da Diocese. E na internet, basta você colocar lá a Bíblia Apócrifa, Frei Jaci, que você vai encontrar nesses canais tradicionais da internet, como a Amazon, Mercado Livre e assim por diante. Inclusive alguns com desconto. Aqui também vai ter desconto no dia, viu? Venha participar. Dica importante para você, né? Eu reforço que a entrevista na íntegra vai ficar disponível lá no portal, aí a gente deixa todas as informações também, até sobre o lançamento que acontece no dia 17. Muito obrigado, viu, Frei, pela presença, um prazer te receber aqui, seja sempre bem-vindo. Eu que Sucesso agradeço, aí no lançamento. Eu que agradeço, muito obrigado, né? E a gente espera, de fato, poder contribuir a nível de Brasil com esta obra, levando o conhecimento da fé de uma forma diferenciada. Aliás, amanhã eu vou para São Paulo para lançar lá também. Então, a gente quer lançar isso a nível de Brasil e contribuir para que a nossa fé seja mais crítica.
Muitas pessoas falam, não vou ler isso não, porque não é reconhecido pela igreja. Não, não é isso. Você vai ler, compreender, dialogar com a literatura de origem, com aqueles que pensavam diferente no início do cristianismo. E um bom cristão, um bom católico, é aquele que aceita a diversidade. Nós somos diversos. Dentro da igreja tem vários movimentos, né? E aí, ser ecumênico é uma grande qualidade. Dica importante, né? Por isso que eu falo que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. A gente vai deixar todas as informações lá também sobre o lançamento oficial, né?